Tem uma questão perturbadora que está acontecendo bem debaixo do seu nariz e que a maioria das pessoas não vão perceber, mas que determina absolutamente tudo sobre a realidade que a gente vive e experimenta. Então imaginem duas pessoas com a mesma idade, a mesma formação, cresceu no mesmo lugar, no mesmo bairro, mas uma parece que nasceu com uma estrela da sorte, virada para a lua, as oportunidades delas surgem, relacionamento é bacana, cheio de oportunidades, trabalho legal. Já a outra pessoa luta constantemente, tem obstáculos intermináveis, parece que está nadando contra uma correnteza invisível. A diferença aí não está no destino delas, no karma ou na sorte. Não está na estratégia que cada uma delas usou para sobreviver, ou os contatos que elas têm, ou as oportunidades que elas têm no caminho. A diferença está numa coisa mais sutil e ao mesmo tempo revolucionária. Essas pessoas habitam realidades diferentes. É como se elas vivessem em dois universos completamente diferentes, dividindo o mesmo estado. Então, essas duas realidades não existem lá fora. São duas realidades diferentes que existem dentro dessas pessoas. E o mais interessante é que cada uma dessas pessoas criou a sua realidade sem nem perceber, através de um mecanismo invisível que a gente vai falar um pouquinho hoje aqui. Esse encontro de hoje é exclusivo para o grupo Luz e Consciência. Então, eu vou deixar esse vídeo aqui no grupo. Esse vídeo não vai ser divulgado em nenhuma rede social. É para vocês. Esse vídeo ele vai servir como aquecimento para a nossa live que nós vamos fazer em breve. Nós vamos agendar, inclusive, esse encontro para a gente poder falar mais sobre esse princípio do espelho e explorar um pouco mais isso. E aí eu vou te ajudar a trazer um pouco de consciência e organizar, inclusive, você e esse aspecto teu interior para que você faça essa transição, ok? Eu agradeço a compreensão de vocês. A live de hoje precisou ser cancelada por motivos de trabalho, né? Pelo que eu faço na minha vida pessoal com a clínica aqui. Mas essa live vai acontecer em breve. Então, para quem não me conhece, eu sou o Rodrigo Oliveira, eu sou psicólogo, sou terapeuta de várias práticas integrativas e a gente vai entender hoje aqui um pouquinho um princípio interessante que rege muitas vezes a nossa vida e a gente às vezes não tem nem noção, não tem consciência sobre isso. Nós vamos falar sobre o princípio do espelho. Então, para você entender que se você não mudar internamente aquilo que precisa, a sua realidade não vai mudar. O processo não é trabalhar fora, sabe, para trabalhar, para poder mexer dentro, mas é poder olhar dentro para poder mexer naquilo que é fora posteriormente. Então, algumas pessoas, de repente, vamos imaginar assim, elas entram numa sala e instantaneamente elas são o centro das atenções, enquanto a outra pessoa passa despercebida, mesmo que ela faça um esforço enorme para poder ser notada, para que as pessoas reparem nela, né? Ela faz um esforço e não consegue. Então, assim, é como se a gente pensasse que tem algumas pessoas que parecem que têm mesmo um imã, né? Para alcançar dinheiro, um imã para poder alcançar conquista na vida, enquanto outros trabalham dobrado, permanecem sempre na mesma situação de escassez financeira. Vocês conhecem pessoas assim? Então a resposta para essa questão não está em livro de autoajuda, não está na ciência, não está em estudos sociais, não está em técnica de persuasão ou técnicas de produtividade. Está num princípio que é tão fundamental da existência que uma vez que a gente compreende, é impossível a gente viver como vítima das circunstâncias. Então esse princípio ele governa silenciosamente cada aspecto da nossa experiência, desde as pessoas que você atrai até as oportunidades que aparecem no seu caminho. Então, qual que é o código secreto, né, que fala se você está numa realidade de abundância, ou de escassez, ou de possibilidade, ou de limitações? Esse é o princípio do espelho. E tem uma coisa interessante nesse princípio. A cada manhã, quando você acorda, você está diante do espelho mais importante da sua vida. Não é o espelho do banheiro, o espelho que você usa para escovar o dente, para se arrumar. É o espelho da tua realidade. Esse espelho invisível, ele tem uma questão específica, que é muito interessante. Ele não mente para você. Ele reflete com precisão, cirúrgica às vezes, quem realmente você acredita ser no seu íntimo e como você vê o mundo ao teu redor. Às vezes não, né? Sempre. Então não é uma questão de trazer palavras bonitas ou intenção boa, mas as suas convicções mais profundas sobre você mesmo ele revela. Então se você acredita fielmente, desde que você nasceu, que você vive em um determinado espaço, bom, isso é o que você acredita, certo? Mas isso é uma realidade distorcida, segundo essa teoria, que você não vive no mundo externo, você vive no mundo interno, construído pela imagem que você projeta diante desse espelho que é invisível.
Então, se você olha para a sua vida nesse momento e não gosta do que você está vendo, você não gosta dos resultados, tem uma explicação possível, que é a imagem que você está projetando no teu espelho interno talvez esteja bastante distorcida. E aí, com esse vídeo de hoje, eu quero trazer algumas reflexões para que a gente possa enxergar quem a gente é, a nossa verdadeira essência, e não um reflexo infinito e ilimitado que a gente se identifica. Então, por isso é um aquecimento para a nossa live. Então, hoje, talvez algumas pessoas que estão assistindo podem ser que não compreendam, vão ter que reassistir. Nós vamos estudar sobre essas temáticas para poder entender e cair a ficha. Mas eu vou tentar aqui fazer com que vocês compreendam a metáfora do espelho, que é o seguinte: todo ser humano tem uma imagem que reflete o que passa no seu mundo interno. Tudo aquilo que a gente experimenta na vida não é nada mais do que o reflexo que experimentamos dentro de nós mesmos. Então, qualquer problema que exista do lado de fora nada mais é do que o reflexo do estado interno, e que a gente gosta muito de acreditar o contrário. Nós precisamos levar em consideração aqui uma questão social e psicológica também, sobre o fato de que uma pessoa que nasceu de repente numa situação escassa, na periferia, e outra pessoa que nasce numa família que tem abundância, que tradicionalmente carrega herança, carrega muito dinheiro, a gente entende, e é importante olhar isso também, que tem questões aí de diferenças sociais que a gente não pode levar em consideração aqui, que uma está de um jeito e a outra está de outra, por uma questão de meritocracia, que o pobre está pobre porque não se esforça o suficiente. Não vamos entrar nisso agora, porque isso inclusive é mais profundo, né? Não é isso. Mas é para que a gente possa refletir juntos que o seu reflexo nesse teu espelho interno nada mais é do que os resultados daquilo que você tem na vida, das consequências que você tem na vida. Tá, mas Rodrigo, onde você quer chegar? Então é o seguinte, eu vou compartilhar umas das descobertas, né, ou da compreensão que para mim foi libertador. Durante muitos anos vivia como a maioria das pessoas, tentando mudar o meu reflexo. Não gostava da situação financeira, queria trabalhar mais, queria relacionamentos bacanas, então por isso eu tentava ser mais simpático, mais atraente. Eu desejava ter mais oportunidades na vida, então eu fazia o quê? Enviava mais currículos, buscava cliente, fazia uma busca maior, ampliava o network. Então é como se, de alguma forma, durante várias práticas, a gente vai compreendendo, no caso eu fui compreendendo que eu não gostava do que eu via, não gostava da minha realidade, né, de boa parte da realidade que eu vivia, e eu tentava mudar trocando o quê? A imagem que eu refletia. A imagem que eu refletia para as pessoas, a imagem que eu refletia para o mundo. Eu tentava trocar a imagem. Era esse o movimento que eu fazia. Então, isso que eu fazia é o que a maioria das pessoas fazem. Elas se identificam com o reflexo. E elas acham que elas são o reflexo. Então, elas tentam mudar alguém que elas acham que elas são. Então, o segredo não está em mudar o teu reflexo, aquilo que você reflete. Talvez o segredo seja mudar quem está diante do espelho. Então, quando a gente vai entendendo isso, quando nós aprendemos a mudar quem nós somos de verdade, não essa falsa projeção que a gente tem da gente mesmo, fica mais possível aí mudar o reflexo. Ou seja, quando a gente aprende a corrigir a rota interior, tudo aquilo que a gente vivia fora, todo o reflexo fica positivo. Então a mudança não é de fora para dentro, né? Não é tentar mudar a consequência, é trabalhar na causa. O espelho da realidade, ele opera numa realidade, numa lei que é imutável, que é uma lei bastante interessante, que a gente tem que levar em consideração, que é esse próprio princípio. A gente só reflete a frequência vibratória que você emite, uma frequência que é composta por dois elementos importantes. Então, um desses elementos é a tua identidade. É a sua identidade profunda, né? O que é isso, identidade profunda, né? A sua realidade profunda, a sua identidade profunda é quem você realmente acredita que você é. Aquele que você acredita que é a sua visão de mundo. É basicamente como você percebe a realidade. E é isso. Esse espelho, ele é incapaz de julgar se a tua imagem é boa ou ruim. Ele não está ali para te julgar. Ele simplesmente reflete sem julgamento, com uma fidelidade absoluta. Ele só reflete. Então, se você se vê como uma pessoa que não tem sorte, o espelho vai dizer, perfeito, então é isso. Então, evidências aí de que você não tem sorte na sua vida. Toma. Se você acha que tua vida é uma luta constante, o espelho vai responder, sim, vai te dar mais situações para confirmar a tua crença de luta constante. Ele é o amigo mais leal que você já teve. Ele sempre vai estar ali validando as suas crenças. Ele vai te dar mais daquilo que você projeta.
É por isso que ele acaba aprisionando grande parte das pessoas. Vocês já ouviram uma expressão assim, eu já ouvi há um tempo, uma expressão que é bem interessante, que a gente faz as nossas orações, nossas preces, e a gente não pode pedir, Senhor, me dê paciência. Porque se a gente pede isso, ele vai dar o quê? A paciência, ele vai testar os nossos limites de paciência. Ele vai colocar coisas ali, porque ele vai entregar paciência e vai testar a sua paciência. Então, ele não vai te dar a paciência, ele vai fazer com que você desenvolva, né? Vocês já viram isso? Então, a gente vai vivendo situações que vão experimentando isso. Então, o que é isso? O espelho reflete vai reforçar aquilo que você acredita, a crença sobre você mesmo, inclusive. Então, se você aceitar o processo de transformação interna, o teu processo de transformação interna, ele vai se tornar o teu melhor amigo. Ele vai amplificar os seus resultados a um nível que pode ser até extraordinário. Então, como que a gente pode projetar um reflexo positivo dos nossos espelhos, né, internos? Quando a gente vai estudando pessoas que conseguem transformar a realidade de uma forma consistente, a gente vai entendendo que todas elas, consciente ou inconscientemente, dominam alguns segredos que são fundamentais aí, né? Que seriam os 4 segredos do mestre do espelho, né? O mestre é aquela pessoa que consegue unir o conhecimento na prática e trazer sabedoria. Então tem os mestres do espelho que aplicaram o conhecimento e transformaram as vidas aí. E nós poderíamos pensar assim que qualquer pessoa pode se tornar um mestre do espelho. Mas um desses segredos é a projeção consciente. A maioria das pessoas projetam a imagem por acidente. Os mestres fazem isso de uma forma mais tranquila, natural. Então, em vez da gente olhar para a circunstância, a gente vai olhar para um outro lugar. É interessante quando a gente pensa sobre mestre, né? Eu quero falar sobre isso também, porque é interessante. Quando a gente faz essas reflexões sobre o papel do mestre, né? O mestre, quem que se torna mestre? Você pode se tornar mestre? Mestre de si? Tem uma formação, né? A formação de Reiki xamânico, na formação 3A, você se torna mestre de si. Então, eu refleti muito sobre isso quando eu fiz a formação, né? Mestre de mim. Que é aquela pessoa que vai adquirindo o conhecimento e somando com a prática para poder alcançar a sabedoria. Se você tem conhecimento, você só tem as ideias, as teorias, né? Tem pessoas que só têm a prática, a vivência, e não sabem por que fazem, né? Como a gente pensa nas pessoas mais antigas, nossos avós, bisavós. Nossa, meu avô tinha uma sabedoria, né? O que era sabedoria? Ele aplicava na prática o conhecimento que tinha. E a gente pega e une, né? O conhecimento com a prática, a gente transforma isso em sabedoria. A sabedoria nada mais é do que aplicar o conhecimento na prática. Então, vamos voltar lá, né? Na arte da projeção consciente. A maioria das pessoas projetam só uma imagem espontaneamente. Agora, a pessoa que é mestre, que entra nesse lugar, né, de unir o conhecimento com a prática e transformar isso em sabedoria, os mestres fazem isso de uma outra forma, que é o que a gente chamaria de designer, né? Eles fazem isso por design, né? Faz isso naturalmente. Ao invés de olhar para a circunstância atual, olhar para o teu entorno, para as suas questões, para os seus resultados, para como a sua vida está hoje, e de repente formar uma identidade baseada nessa realidade, né? Projetar, eu sou isso por causa disso, os mestres fazem o oposto. Primeiro eles criam conscientemente a identidade que eles querem se tornar. E aí eles permitem que o espelho gradualmente reflita essa nova imagem. Sem pressa, com estratégia, com cuidado, conhecimento. É um exercício muito interessante que eu indico e que cabe muito bem aqui. Então, deixo esse exercício para vocês. Pega um papel e uma caneta e responde a seguinte pergunta. Quem eu preciso me tornar para ter a vida que eu desejo ter? Não pensa naquilo que você quer ter, naquilo que você vai precisar fazer. Pensa em quem eu desejo ser. Quais são as características dessa pessoa que eu desejo ser? Pausa o vídeo aí, pega um papel, uma canetinha sua aí, escreve, né? Quem é essa pessoa que eu desejo ser? Não o que eu desejo ter, quem eu desejo ser? Pensa nessas características, assim, sabe? Pensa nas características que essa versão futura sua tem. Como é que ela pensa, como é que ela reage aos desafios, que energia que ela emana, como é que ela se veste, como é que ela fala, como é que ela anda, e mentaliza e cria uma declaração de identidade. Em uma frase que reflita a pessoa que você quer se tornar. Então cria isso tudo dentro de uma frase, uma declaração para você agora. De repente você vai dizer, eu sou alguém que atrai oportunidades naturalmente. Ou eu sou uma pessoa que transforma os obstáculos em trampolins. Ou então, de repente, você pode dizer, eu sou uma pessoa, Rodrigo, que a solução aparece para mim facilmente.
Depois que você escreve essa frase, chega nessa frase, a gente chega numa outra parte que é importantíssima, que é você começar a viver como se essa nova identidade fosse a sua verdade presente, não só um desejo futuro, sabe? Então, haja, se comporte como a pessoa que você quer se tornar, pense como aquela pessoa que você quer se tornar, viva, traga esse arquétipo, essa personagem, enfim, do que você quiser chamar, né? Construa. Quando você se tornar essa pessoa, você não vai mais precisar desejar ter absolutamente nada, porque não vai ter esse vazio em você mais. Nada que falte. Você vai atrair todas as pessoas, situações, experiências, oportunidades que magneticamente estão aliadas com quem você é, com aquilo que você é, com aquilo que você se tornou. E isso que é mais legal, você foca tanto no ser que você pouco se importará com o ser, com o ter, né? Paradoxalmente, você vai ver que o ter acontece, você não precisa ter nada, mas tudo vai chegar até com você com facilidade, né? Como as pessoas dizem, facilidade e glória. Tudo flui porque você é, você será. O reflexo do teu espelho vai ser apenas mais um pouco daquilo do que você é. E nós já falamos sobre isso, um pouco sobre isso num outro vídeo anterior, que está lá no YouTube, que é: você não atrai o que você deseja, você atrai aquilo que você é. Procura o vídeo lá, que você vai poder discutir e entender um pouco mais sobre essa primeira parte que a gente está falando agora. Muitas pessoas falam sobre a lei de atração, de eu mentalizar e atrair as coisas que eu quero, mas não é uma questão só de criar no campo da mente, né? Mentalizar aqui. Você tem que criar no campo mental. A primeira lei hermética, a lei do mentalismo, diz que tudo é mental, o todo é mental. O mental cria tudo. Mas você precisa também sentir, acreditar. Se aqui não estiver conectado com aqui, não vai rolar. Então essa é a primeira questão. O segundo segredo, vamos chamar assim, né, é a paciência do jardineiro. Vocês já ouviram falar? Você precisa ter a paciência do jardineiro. Tem que saber que tem um gap, um espaço de tempo entre a mudança de quem você é e a mudança da imagem que vai ser projetada para a sua manifestação no espelho da realidade. Esse gap, esse espaço, é onde a maioria das pessoas desiste. Imagina um jardineiro que planta uma semente hoje e amanhã sai correndo para ver se brotou. No terceiro dia, não tendo planta, não tendo broto, ele desiste, tira tudo e planta outra semente. Ele nunca vai ver a colheita. A realidade física, material, ela tem uma densidade que não vai ser instantâneo, né? Como a nossa mente cria aqui uma imagem agora tão rápido, esse processo não acontece assim. A gente precisa de tempo para que as novas circunstâncias se alinhem, e por isso não é só pensou e criou. Só é pensou e criou para quem está num grau muito elevado que não é de poder pessoal, que não é o nosso caso, que trabalhou demais o ser, não tem dúvida nenhuma sobre quem ela é, alguém que plantou muito, né? Aí sim, essa pessoa vai atingir um estado de criação imparável. Não é uma condição do nada. Ela fez todo um trabalho antes. Não dá para pensar que uma pessoa cheia de dificuldades, problemas, reflexo negativo, vai pensar em criar uma coisa boa amanhã, porque não vai. Você tem que dominar primeiro a arte da projeção consciente. É a primeira semente. Plantar e ter a paciência do jardineiro, que é o segundo segredo. Isso para poder chegar no nível de criação que a gente deseja. Então, o segredo é manter a fidelidade dessa nova identidade, mesmo que o reflexo ainda não tenha mudado completamente. É você continuar sendo quem você escolheu ser, especialmente quando as evidências da vida externa não confirmam essa transformação. E aí acontece o ponto da virada, que é o quê? O terceiro momento, que é esse poder do foco direcionado. Então é um insight aí que pode mudar a vida. O espelho da realidade não reflete a emoção dos seus pensamentos, mas sim um conteúdo específico dos seus pensamentos. Então se você fala, eu odeio estar sem dinheiro, ele não registra o ódio, ele registra o sem dinheiro, que é dar mais situações que confirmam a tua escassez. Se você fala, não aguento mais esse espelho, o espelho não vê a sua frustração, ele vai ver o quê? Ele não vai ver a sua frustração, ele vai ver o emprego difícil e vai te dar mais dele, mais do que o emprego está fazendo. Tem algumas pessoas que estudam essas questões do universo, energias, e dizem que o universo ele não entende o não. Ah, não quero mais isso na minha vida. Aí o universo tira o não e ele vai entender, eu quero mais isso na minha vida. Né? É muito parecido com esse tipo de percepção e no fundo eu acho que está tudo meio que interligado. Então, assim, a chave que vai direcionar o foco, é virar essa chave que vai direcionar o foco do que você não quer para aquilo que você quer. Essa é a chave que de repente vai virar e vai direcionar esse lugar e esse foco aí. Daquilo que você não quer para aquilo que você quer e você deseja de fato. Então, ao invés de dizer, estou cansado de estar sempre
sem dinheiro, experimenta dizer, não, eu estou no comando aqui, eu estou me tornando um imã para a abundância. Em vez de você dizer, eu estou me sentindo inseguro, é dizer, eu estou desenvolvendo uma confiança inabalável aqui. Parece simples, mas ser simples também não significa que é fácil. Tem que ter prática, consciência diária para reprogramar décadas de processos inconscientes, né? E por último, sair do ciclo reverso da transformação, que é bem interessante. Muitas pessoas vivem um ciclo que deixa ela presa. Vê uma realidade atual, deixa uma coisa pronta e projeta essa imagem para o espelho. Então ela recebe de volta, é como se a gente pensasse assim, o que nós estamos dizendo? Vamos com calma. Essas pessoas, elas percebem e recebem, jogam para o universo e recebem de volta a confirmação do que elas estavam observando inicialmente. É quase uma situação de loop infinito, sabe? Eu projeto uma coisa e parte do universo e volta de novo para mim. Os mestres fazem ao contrário. O que eles fazem? Eles não se importam com a imagem que está sendo projetada hoje, com a realidade atual do que está sendo projetado. Ao invés disso, eles escolhem conscientemente a imagem que eles querem projetar no futuro, como eu falei antes. Projeta essa imagem de forma consciente e segundo após segundo, dias após dias, anos após anos, vão melhorando as evidências, vão identificando as evidências e negando as evidências contrárias e vão observando os pontos da realidade que vão emergindo e vão usando isso para amplificar ainda mais o ser. Então, o que eu quero dizer? As pessoas hoje, elas olham para o reflexo. Então, elas veem um reflexo negativo, aí joga esse reflexo e volta para elas mais daquele reflexo. Os mestres fazem o contrário. Eles não se preocupam com a imagem que está sendo refletida, eles focam em transformar internamente o indivíduo, aquilo que eu quero refletir. E quanto mais eles focam nisso, passa muito tempo, o tempo vai passando, e eles continuam firmados nisso, eles não se apegam àquilo que está sendo refletido, e começam a aparecer os pequenos brotos ali de evidência de que, olha, de repente pode ser que você esteja refletindo outra coisa. E quanto mais eles observam aquilo de positivo que está modificando, mais eles modificam internamente. Então é esse ciclo que eles realizam, né? Que eles jogam eles olham para o reflexo atual e praticam esse princípio. E tem algo que acontece. Pequenas sincronicidades começam a acontecer, pessoas certas surgem no momento certo, momentos adequados, né? Oportunidades começam a surgir. Então isso seria o espelho da realidade refletindo a sua nova frequência vibratória. Então isso é bastante interessante, é que eu costumo dizer assim. De repente, eu quero muito que alguma coisa aconteça na minha vida em termos de relacionamento ou de trabalho. E aí eu fico só esperando, né, que a coisa aconteça. Não, eu preciso trazer toda essa consciência para o processo, mudar internamente para poder refletir isso no externo. Refletir no externo aquilo que eu quero ser e eu preciso agir, né? Não dá para ficar esperando que as coisas aconteçam. Então é mais ou menos isso. Então eu espero que de alguma forma esse encontro de hoje, esse vídeo exclusivo aqui do Grupo Luz e Consciência, não seja só mais um vídeo que você assistiu no meio desse mar e oceano de informações que tem na internet e que realmente você aplique, assista novamente, olhe esses 4 passos, que você aplique na sua vida hoje, amanhã, que você esteja junto com a gente na nossa live, porque aí vai ser ao vivo, vou falar mais sobre essas temáticas, nós vamos discutir mais, aprofundar um pouco mais sobre esses temas, sobre a dificuldade de cada passo, e vocês vão poder compartilhar também as dificuldades de vocês, quais são as principais dúvidas referentes a isso, para a gente poder construir essa ideia juntos, assim, para que a gente possa caminhar, né? Em breve, nós vamos iniciar agora em janeiro, né? Nós estamos finalizando agora, né? Nessa semana, agora, semana que vem nós finalizaremos os grupos que a gente tem, grupos de estudos. O ano que vem a gente vai começar novos grupos de estudo, um grupo mais aprofundado, então convido você a estar junto com a gente aqui e que comece a viver sua vida baseada nesses princípios, assim. Um deles é o princípio do espelho que a gente falou. Então eu sei que poucas pessoas que estão assistindo vão realmente aplicar isso, mas se realmente você fizer isso, você vai começar a entender, começar a descobrir talvez que você sempre teve o poder. Você sempre foi a pessoa artista diante do espelho, a diretora do filme, a protagonista da sua vida. E a única diferença é que agora você faz isso de uma forma consciente. Então tem momento na vida de toda pessoa que ela tem que escolher. Ou ela continua sendo vítima das circunstâncias, ou se torna arquiteto da própria realidade. Mas eu tenho pessoas na minha vida que me atrapalham e não deixam. Você é arquiteta e autora da própria vida. E o teu espelho está esperando pacientemente aí. Que imagem que você quer projetar a partir de agora? Então, se você não mudar a imagem que você projeta, a realidade nunca vai mudar. Mas se você mudar,
todo o universo de possibilidades pode mudar diante dos seus olhos. Então, o espelho está te esperando e pensar que imagem você quer refletir, o que você quer ver. Então é isso. Para você que quer saber mais, já dá um alô depois para participar com a gente da live. Quem não está inscrito no canal lá no YouTube, clica lá, aproveita, corre lá quem não clicou, já clica, porque isso me ajuda cada vez mais, me estimula cada vez mais estar aqui fazendo vídeos e esses encontros para trazer reflexões para vocês. Ok? Nos encontramos em breve com mais provocações, então beijo, até mais!